Pode Gurias. Muita gente tem esse sonho de abrir o próprio negócio, mas sempre bate aquela dúvida, será que eu levo jeito ou não, né? Na verdade, a gente é empreendedora a todo momento na nossa vida. Qualquer decisão exige um empreendimento da gente, não é mesmo? Verdade. E para ajudar essa mulherada que está aí querendo abrir o próprio negócio, ser dona do seu nariz, a gente hoje vai conversar com quem entende do assunto, né? Marina, Natália, da Entre Empreendedoras. A gente quer saber hoje, assim, dá para empreender? Como é que faz? Né? Ser dona do seu negócio. Por nossas mentoras, né? Nossas mentoras, é isso que eu ia dizer. Aprendemos muito com elas. Sem dúvida. Assim, ó. É uma divisão de águas, né? Entre empreendedores. Por onde começa, Gurias? Como é que se faz? Então, tem vários caminhos. A gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre empreendedorismo feminino, né? E a gente já começa com um dado muito polêmico, na verdade, que as mulheres acabam empreendendo muito por necessidade. Verdade. E não tanto por oportunidade. E você sabe muito bem disso, acho que perpassa a vida de vocês, essa questão de empreender por necessidade. Seja ela a necessidade de ficar mais com os filhos, de ter mais liberdade de horários, quanto aquelas que, muitos também ligaram à maternidade, depois de ter filhos, acabam se desligando dos trabalhos, ou ficaram sem um emprego formal. Sendo desligadas, né? Por diversos motivos que não só a maternidade, as mulheres acabam empreendendo muito mais por essa necessidade de sobrevivência do que por vislumbrar grandes oportunidades de negócio. Perfeito. Isso faz com que muitas vezes as mulheres acabem né, começando o seu empreendedorismo sem muito planejamento, né? O que atropelando um pouquinho, depois a gente vai falar um pouquinho dos erros, né? Mas já pode ser um grande erro no empreendedorismo, né? A gente não buscar estratégia e não buscar planejamento para o nosso negócio, né? Então, É que a mudança normalmente vem ou do amor ou da dor, né? E via de regra, eu acho que a maior, né, é na dor, daí é sem planejamento, né? Necessidade. Vai do que dá, né? comece e depois ver como fazer para ajustar, né? Mas a gente também já sabe com a nossa experiência, né, entre empreendedoras, né, que o quanto antes a gente conseguir ser estratégica e buscar o caminho, né, buscar o planejamento, antes a gente também vai ter resultados com esse nosso negócio, né, com esse nosso empreendimento. E mais ainda, antes a gente vai saber se o que a gente está construindo, ele realmente pode nos trazer aquilo que a gente almeja, né? Porque muitas vezes, como a gente começa sem planejamento, a gente não sabe aonde esse negócio pode nos levar, né? A gente ouviu uma vez de uma empreendedora e nos marcou muito que, eu dei um peitaço, e essa frase marcou muito, deu uma virada grande de chave na Entre, porque a gente entendeu o nosso ideal, nós somos acadêmicos, a gente fez mestrado, a gente tem toda a formação tradicional, e nos imaginávamos, inclusive, seguindo essa carreira tradicional acadêmica de pesquisadoras, professoras de universidades, como aqui estamos em uma. E a gente imaginava, então, a Entre nasceu para tentar estruturar os negócios desde o princípio, com planejamento, organização e estratégia. É para levar esse nosso lado acadêmico para as empresas, Para né? trazer aplicação para empreendedoras que talvez não tivessem, a gente entendia, puxa, elas não tiveram acesso à educação formal, a gente vai falar diretamente com essas empreendedoras e vai, com certeza, ajudá-las a transformar. E aí a gente veio com essa base. Todos os negócios, imaginando, né, que todos os negócios, ao nascerem com planejamento e organização, vão dar certo. Mas o que a gente ouviu de empreendedores e o que a gente viu do mercado é que é o contrário. Primeiro dá um peitaço e depois a gente organiza o mercado. Versus realidade. É difícil assim, né? Porque geralmente a gente brinca que a gente é eu empreendedora. Porque a gente é que produz, a gente é que faz o marketing, a gente que faz a venda, a gente que faz o pós-venda, a gente, né? Falando de uma empreendedora que tem aquela lá do docinho na garagem de casa, né? E com essa empreendedora que a Entre nasceu para falar com essa empreendedora. Que a gente imaginava, puxa, elas não tiveram oportunidade de conhecimento, uma base sólida. Com certeza, se elas tiverem informação, elas vão chegar a patamares superiores. E acabou que a gente se encontrou hoje, a Entre basicamente atende 90% das nossas empreendedoras, são profissionais liberais e seguem muito a estatística, são excelentes no que fazem, têm conhecimento técnico da prática, mas nunca ouviram falar de negócios. E aí é que tá a grande barreira. Mas é que eu falo, né? A gente é preparada na faculdade para ir na escola para ser jornalista, para ser administradora, para fazer direito, para fazer medicina, mas a gente não aprende a administrar o negócio. A gente pega o diploma, mas aí tu recebe o teu dinheiro, daí tu faz o que com o dinheiro? O exercício de plano de negócio tinha que estar no colégio já, eu acho. Como é que tu faz para planejar? E daí, que tipo de orientação vocês passam para essas mulheres liberais que estão hoje querendo empreender?
tanto as mulheres liberais como as outras mulheres que querem começar um negócio, a pergunta que elas mais nos fazem é como eu tiro a minha ideia do papel, né? Como que eu faço para tirar essa ideia do plano e trazer para a realidade, né? E algo que a gente sempre pontua muito é que existem muitos caminhos, né? O mais importante é a gente começar com a maior comprometimento com a estrutura do negócio, né? Ou seja, começar com o maior nível de planejamento possível. Por mais que a gente vai começar pequeno, a gente não precisa começar grande de forma nenhuma. Inclusive, nenhuma ideia nasce grande ou nasce pronta, né? Mas a gente tem que começar o mais estruturada possível, né? Então, buscando formalização, buscando ser estratégica, buscando fazer o nosso planejamento, construir o nosso plano de negócios, né? Por mais que a gente vai trabalhar sozinha, como a eu empreendedora, como a gente falou, né? Que é a maioria das empreendedoras que a gente tem contato, a gente precisa tentar estar o mais estruturada possível, porque a gente está começando pequeno, mas querendo ser grande, querendo crescer. E dificilmente a gente vai começar atropelada e conseguir esse crescimento, né? A gente vai precisar se estruturar muito no meio desse caminho. Então, quanto mais a gente conseguir começar já com aquela cabeça de grande, sabe? Com aquele planejamento de um dia eu vou ter um funcionário, um dia eu vou estar pagando meu aluguel, então eu tenho que incluir isso no meu plano de negócios, né? Nos meus custos de hoje, por mais que ele não exista. Então, essa é uma orientação que a gente tenta muito passar para as nossas empreendedoras, né? Que por mais que elas sejam pequenas, elas têm uma cabeça de grande. Um dia a gente Prospectar chegar lá. também, por exemplo, eu estou começando, faço bolo, salgadinhos para fora, prospectando ali o meu mercado. Quem mais faz isso nessa região que eu estou? Onde eu estou? Eu preciso alugar um imóvel ou não? Tenho que fazer um empréstimo ou não? Essas coisas na prática, assim, vocês têm esse checklist, né? Sim, é super importante, né? No plano de negócio a gente vislumbrar tudo isso e agora tu trouxeste algo muito importante, que são, às vezes, empreendedoras pequenas que acabam conseguindo, por exemplo, um diferencial ali no preço, mas porque elas não incorporam custos, questões que elas vão ter mais para frente no momento que tiverem um aluguel ou algo assim, porque elas simplesmente estão considerando a realidade daquele momento. E o maior erro é a gente não saber aonde a gente quer chegar. Então, às vezes, as empreendedodoras acabam só sendo engolidas naquela rotina do dia a dia. A gente fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa dos respiros estratégicos. Então, a gente busca muito isso, inclusive com vocês era assim, né? Se a gente não para pensar no nosso negócio de uma maneira macro, sobre a gente, né, vislumbrar tudo que perpassa pelo negócio, quais são as nossas fontes de receita, quais são os nossos custos, quem são os nossos parceiros principais estratégicos, onde estão os nossos canais de vendas, né? Então, a gente precisa parar para ver tudo isso. E se a gente não tem um horário na agenda, a gente é engolido pelo dia a dia da empreendedora, que precisa falar com o fornecedor, que precisa vender, que precisa ser criativo, que precisa pensar como vai entregar para o cliente, que precisa ter um relacionamento com o cliente, que precisa pagar conta, que precisa entregar a documentação para o contador. Então, assim, são milhões de coisas. Sim, que muitas vezes é mãe, precisa levar o filho pro colégio, tem que cuidar da vida pessoal. A rotina familiar. E não existe uma fórmula mágica, não existe assim um passo a passo pronto, né? 1, 2, 3, a gente chegou. Na verdade, cada empreendedora pode ter o seu jeito, até porque tem que fazer sentido para aquela empreendedora, né? Tem coisas que vão fazer sentido para a empreendedora A, que não vão fazer sentido para a empreendedora B, porque elas criaram esse negócio por motivos diferentes, né? Uma está na maternidade e não conseguiu se realocar no mercado de trabalho, e aí ela vai precisar desse negócio para conseguir a independência dela, né, financeira, e também utilizar o tempo dela com algo que ela ama, né? A outra empreendedora não, ela teve uma ideia, né, muito boa e ela quer colocar isso em ação. Então, cada uma começa o seu negócio por um motivo e por isso não existe assim uma fórmula mágica, né, de como fazer esse negócio acontecer. O que existe é a gente ir construindo aos poucos esse negócio, né, da ideia inicial até onde a gente quer chegar, mas a gente tem que vislumbrar isso. Aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. E, gurias, vocês acham que o país hoje, o Brasil, vive um momento de oportunidades para quem quer empreender? Para quem quer empreender, sempre tem oportunidade. É isso que eu queria ouvir. Aí tu precisa construir a nossa oportunidade, né? E aí, 2 pontos importantes, corroborando com o que a Mariana falou. A gente pode pedir para te repetir, para a gente aproveitar essa fala, como começou. Vamos assim, ó. Repete, mas com o coração. O que eu falei? Não, mas é verdade. Para quem quer empreender, sempre tem oportunidade. E a gente precisa enxergar as oportunidades. Então, 2 pontos importantes. Um é a questão do sucesso, é algo extremamente particular. A gente sempre fala isso, né? Cada um sabe onde quer chegar. E a gente, por isso, inclusive nas mentorias que a gente sempre diz, é um processo muito individualizado. E a gente respeita e acolhe muito o sucesso de cada uma, né? Então, assim, a gente precisa respeitar
para muitas mulheres, inclusive para a maioria das nossas alunas, um dos fatores principais de sucesso é poder conciliar carreira com maternidade. E, né, e ter horários disponíveis, flexibilidade, né? Outra coisa importante, a gente às vezes acha que, vou empreender para trabalhar mesmo. Muito antes, pelo contrário, vai trabalhar muito mais. Sabe de nada, inocente. Mais flexibilidade de horário. E a outra é entender muito bem onde a gente performa, o que a gente consegue entregar com qualidade para o nosso cliente, que aí está a oportunidade, e executar muito bem. Então, na verdade, a oportunidade tem. Se a gente enxerga, não existe fórmula mágica, mas se a gente enxerga uma oportunidade, faz muito bem, tem uma entrega superior para o nosso cliente e executa, a gente consegue chegar lá. E aí a grande questão é que tem muita gente que fica no mundo das ideias e não executa. Tem muita... E aí outro questionamento muito grande. Puxa, eu tenho um serviço ou um produto muito melhor que o meu concorrente e meu concorrente está lá na frente. Mas aquela concorrente executa. Né? Não adianta ficar só com aquela ideia brilhante ou ter um serviço maravilhoso, mas ficar assim, caladinha num canto. E outro ponto que acaba impactando nessa situação, né, de eu tenho um produto muito bom, mas a minha concorrente está muito melhor do que eu, é que a gente percebe muitas mulheres empreendedoras com muita vergonha de vender, de falar do seu negócio. A gente enfrenta muito isso com as nossas alunas, com as nossas mentorandas, e a gente vê muito isso. E até é curioso, esse ano, participando do South Summit, a gente conversou com a Heloísa Helena, da Magazine Luiza. Conversou, não. Rapidamente. A gente quase atropelou com a ideia. Pelo amor de Deus, fala aqui uma coisa pra gente. E a gente, bom, ela tem um tempo muito corrido, né? Então a gente perguntou pra ela assim, olha, tu pode falar rapidamente, o que tu diria, se tu pudesse dar uma dica para as mulheres empreendedoras, qual seria essa dica? E ela logo falou, vende. Vende, porque quando o dinheiro entra na caixinha é que a coisa funciona, é que as coisas mudam de patamar. E essa é a maior verdade. Que as mulheres empreendedoras, essa empreendedora que às vezes está na frente, ela não tem produção bom, mas ela vende. Ela fala, ela não tem vergonha, ela vai atrás, ela faz acontecer, né? E esse é um ponto muito importante que a gente também tenta mudar muito das nossas alunas. E que a gente mudou na gente também, né? Da gente falar mais do nosso negócio, da gente não ter vergonha de vender, porque a venda, ela é essencial para qualquer negócio. A gente tem que ter dinheiro entrando no nosso negócio. Se não tem dinheiro entrando, não tem negócio funcionando. A gente até brinca, né? Quando quer dizer que uma pessoa é comunicativa, você, esse aí parece vendedor. Sabe se vender. Verdade. Sabe se vender. E às vezes até pejorativamente, né? E não tem porquê, né? Porque faz parte vender de um negócio. Se a gente não vende... Então vamos se vender, gurias. Vamos lá, fale um pouquinho. Fale um pouquinho da mentoria da Entre e da mentoria de vocês. Os empreendedores. A nossa mentoria, ela é super individualizada, né? A gente trata cada empreendedora como única, porque ela é, e como a Nath falou, cada uma tem a sua ideia de sucesso, sabe onde quer chegar, né? E principalmente a nossa mentoria, ela existe para que a gente tire a solidão, né, da empreendedora que a gente estava falando, de fazer tudo sozinha. A gente entra ali para ser o time de apoio, né? Agora você não tá mais sozinha, você tá com a gente. E a gente vai te ajudar a ter novas ideias, a enxergar novas oportunidades, a priorizar o teu negócio, porque essa é uma dificuldade, né, muitas vezes das mulheres, de colocar o seu negócio também como prioridade, muitas vezes. A gente acaba colocando a família, os filhos e outras situações da nossa vida em primeiro lugar, né? Então a gente ajuda as empreendedoras a acelerarem os seus negócios também, né, vendo essas novas oportunidades. E construir todo esse plano de ação, todo esse business plan com as empreendedoras, para que elas tenham um negócio sólido realmente, saibam para onde elas estão caminhando, né? E que elas possam colher os frutos que elas desejam com aqueles negócios. E aí, 2 pontos importantes. Um é que a gente fala muito sobre o que entender, né, com a empreendedora, que elas são muito boas, de fato, que elas conseguem entregar para a referência, mas também dá aquele respiro e olhar para o mercado. A gente precisa saber o que está sendo feito por aí e o que o cliente precisa, como a gente pode se adaptar. E, de novo, trazer novas ideias, mas uma grande preocupação da mentoria é que seja algo constante. Então, a gente não vai fazer um grande estudo aqui para te entregar e aplicar sozinha. A gente se preocupa de uma semana para outra com as tarefinhas, lembram das tarefinhas? Quanto tempo demora a mentoria, mais ou menos? 10 meses, aproximadamente. Isso. Com encontros semanais, né? Não necessariamente presenciais. Não necessariamente. Não. Mas elas nunca mais abandonam a gente. Né? Elas veem umas coisas de lá, um direct. O que é isso? Né? Eu adorei isso, é isso aí, vamos lá, psicote. A gente aplaude, a gente gosta. Aí nasceu muito por isso, ao invés de a gente estar numa sala de aula, talvez transmitindo para conhecimento para pessoas, e que é imprescindível, a gente super valoriza isso, a gente vem dessa tradição.
com pessoas que a gente não sabe como vai aplicar, na Entra a gente consegue ver o brilho no olhar da empreendedora e saber o que está fazendo e ver o resultado. E isso é algo viciante. A gente realmente faz parte daquele negócio, assim, a gente sempre, quando as empreendedoras entram na mentoria, a gente fala, né, bem-vinda, entre, agora a gente tá com vocês, e a gente tá mesmo, assim, porque a gente torce, a gente vê uma oportunidade, a gente manda, né, olha essa oportunidade. Então, a gente realmente acaba fazendo parte, assim. E hoje são todos canais, né? Antigamente a gente ficava, como a Carla até falou na palestra, a gente ficava muito presa. Jornal, rádio, TV, para fazer um marketing do nosso produto, né? Hoje a gente é o próprio marketing, né? A gente entra ali, abre a câmera e olha aqui a minha blusinha, eu tô vendendo por... né? Tendo essa questão que vocês falaram de perder a timidez, de saber que se tu não vai falar do teu negócio, quem vai falar, né? É que para vocês é algo natural, comunicação. Mas para 99% não é. E a gente sempre diz, é algo cultural. Homens, e aí sem entrar muito em discussões polêmicas, assim, os homens estão acostumados a fazer negócio. Por exemplo, um churrasquinho, tomar um chopp com os amigos, falam dos seus negócios, é uma das primeiras coisas que network funciona. E as mulheres vão falar com as amigas, vão conversar. A última coisa na lista é falar do que está fazendo do trabalho. Vão falar de filhos, vão falar de família. Tem muita essa coisa de economia. Exatamente. Como que as pessoas podem achar vocês? Bom, a gente está principalmente no nosso Instagram, Entre Empreendedoras. Lá tem os nossos pontos de contato, né? Tanto no nosso WhatsApp como no nosso e-mail. E até mesmo uma apresentação com os nossos serviços e o que a gente pode proporcionar para as empreendedoras. Perfeito. Muito obrigada. Agradeço que agradece. Ficaríamos aqui muito, né? Mas a gente queria fazer com que as pessoas procurem vocês e também aprendam assim como a gente aprendeu com vocês. E vida longa pode, estamos sempre torcendo e deslumbrando todas as coisas novas que vêm por aí, né? Não duplo, porque a gente também tá na torcida. Obrigada. Obrigada. Beijos. Pode, gurias.